Pagar a multa? Intervenção militar? Votar ou não votar? Votar em branco? Votar em nulo? Compartilha essa live, porque hoje o meu assunto é com você que é intervencionista e com você que é eleitor do Cabo Daciolo. Eu vi algumas pessoas por aí comentando que o Cabo Daciolo ele é comunista. Bom, eu nunca vi comunista denunciar a URSAL, né, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então vai compartilhando esse vídeo, porque se você tem indeciso, se você acha que deve ou não votar, se você é cristão, se você é eleitor do Cabo Daciolo, o que devemos fazer? O meu assunto hoje é com vocês. Hoje eu tenho dois recados. Um para você que é intervencionista ou que defende o Estado máximo, né, independente. E o outro para os eleitores do Cabo Daciolo. Okay? Se você defende o Estado independente, se você defende uma intervenção militar, nós sabemos que seria até algo anticonstitucional, né? Mas eu queria deixar um recado e talvez uma observação aqui, apenas uma questão de visão para você, que talvez não notou algumas coisas, né, até mesmo subliminares. Nós temos aí no cenário político hoje um homem, Bolsonaro, que ele está, querendo ou não, abrindo território para os militares governar o país. Olha para você ver que coisa boa. Ele está de uma forma democrática, né, sem precisar de guerra civil, sem precisar de tanques, pessoas morrendo, né? Ele está de uma forma democrática, trazendo aí metade dos ministérios sendo governados por militares, né? Ele mesmo é um militar, o seu vice é um militar, ok? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Você falou que metade dos seus ministros seriam militares. Praticamente metade, sim. Na outra metade, o senhor colocaria, por exemplo, mulher, gay? Eu não quero saber se você, eu estou vendo você, não me interessa se você é lésbico ou não. Você escreveu, fizer um bom trabalho, eu posso começar a ganhar a verdade, mas ganhar simpatia de você. O senhor poria uma lésbica? Eu não vou perguntar quem é lésbico, a cota não tem que ter cota de lésbico. Não, publicamente for não lésbica. ter cota. Se ela for competente, ela vai passar a função. Se eu for convidar, se ela topar, né? Agora você não pode fazer a sua opção sexual a sua carteira de trabalho, pelo amor de Deus. Dá vontade de falar besteira. A carteira de trabalho quem faz é a prostituta que ela tem no meio da perna, tá ok? Aí é a carteira de trabalho dela, tá ok? Nós estamos aqui para... Você vê a Eleonora Minicucci. Ela declarou aí no dia 12 de março de 2012, no jornal Correio Brasileiro,
E não é porque eu tenho mais de 60 anos, não continuo fazendo sexo com homens e mulheres. E meu grande orgulho, minha filha aqui é gay, fecha aspas. A Dilma escolheu essa mulher para ser minha secretária do Estado de Ministério das Mulheres. Você acha que ela representa a minha mãe que está viva, a dona Olinda, com 89 anos, com esse tipo de posição? Falando isso, continuo fazendo sexo com homens e mulheres? Cadê o respeito? Cadê a família? Cadê a consideração? O grande orgulho é minha filha que é lésbica. São 3.000 e poucos quilômetros. É diferente. Se você levar para Copacabana e ver a mãe de fio dental, ele não vai gostar disso também. Então a nossa cultura é completamente diferente da deles. E você não pode escancarar as portas do Brasil para o mundo. Então o senhor é a favor de restringir a entrada? Você tem que, é lógico, tem que restringir. Pessoas que não têm como se adaptar à nossa cultura, não tem como viver aqui. Aqui é a nossa terra. Eu, quando entro na casa do japonês tradicional, eu tiro o sapato. Se eu não tirar sapato, não entra, é direito dele. E se você acha que nós devemos abrir as portas para todo mundo, dê exemplo derrubando as portas e janelas da tua casa. Vocês nunca falaram de direita, né? Eu sempre fui direita e agora sou rotulado de extrema direita. A direita é diferente do que está aí. É aquela tecla da tua máquina de calcular ali de -1. Está mais ou menos para aquela 1 sobre X. Como assim? É mudar esses políticos também. Por que tem violência no Brasil? Basicamente por causa de dois problemas, né? Estatuto de desarmamento, okay? E uma perseguição em cima do policial militar que não pode trabalhar. Assim, uma coisa é ser simpático a você, outra é ser apaixonado por você. Uma diferença muito grande. Não, a vida sexual das pessoas tem 4 paredes. Não tem que... Não. Isso é, vocês estão cada vez mais desgastando os valores familiares. Daqui a pouco vai virar uma anarquia esse Brasil aqui. Daqui a pouco você é favorável ao kit gay na escola? As criancinhas de 6 anos de idade aprendam, vejam filmes homoafetivos, você é favorável a isso? Estou te perguntando agora. Eu fui massa. Pergunta para quem o leitor do teu jornal, que tem uma filha de 6 anos, um filho de 7, quer que assista esse filminho na escola. Isso é escancarar as portas para a pedofilia. Tá bom, mas o senhor não acha que, por exemplo, você dizer que não vai chamar alguma pessoa que se diga publicamente homossexual para ser seu ministro, isso não pode ser considerado homofobia? Quem bota na frente da formação profissional a sua opção sexual. Esse é o Brasil que você tem que ajudar a mudar. Por isso que eu gravo entrevista contigo, para não ter deturpação. Senão vai deturpar. Vai a folha dar uma manchete qualquer lá, uma besteira qualquer lá, que eu posso até me perder numa frase aqui, e fazer um cavalo de batalha em cima disso. Entendeu? Eu sou inteligente. Bom, nós deveríamos, né, juntar todo mundo, né, se somar aí os votos que são brancos e nulos, ou os que ficaram em casa, né, abstenções, poderia dar uma força maior para ele estar então ganhando e trazendo um governo, acredito eu, melhor do que o que já tivemos aí basicamente em 30 anos de república e constituição. Então, tá aí o recado para os intervencionistas, para quem votou branco e nulo. Acredito eu que a metade dos ministérios sendo governados por militares e o presidente sendo um homem que com 27 ou 28 anos de vida pública foi o único que não recebeu, ele mais um, que não recebeu dinheiro da Petrobras, né? Não existe uma investigação sobre ele, a ficha limpa, talvez nós teríamos aí um Brasil melhor, ok? E para você que votou no Cabo Daciolo, para você que é um cristão, deixa eu ajeitar a câmera. Para você que é católico, um bandista, espírita, candomblessista, né? Qualquer um de qualquer etnia, nós sabemos aí que o governo do PT, né, com o Fernando Haddad, eles querem de uma certa forma ou de outra acabar com a religião, né, acabar com as nossas crenças, querem impor, né, a teoria da minoria para a maioria. E eu vou estar mostrando aqui agora uma série de vídeos e eu peço que você acompanhe, né, até o final. Estaria talvez te orientando, né, porque agora nós temos uma tesoura, né, onde você escolhe ou A ou B. E se você ficar omisso, né,
nesse segundo turno, um dos dois vai ganhar. E se o PT ganhar, quem ficou omisso, né, obviamente compactuou para que ele, né, continue no poder. Então nós devemos juntar todo mundo agora, nessa reta final, e dar um voto de força, de credibilidade, né, dar uma carta branca para o Bolsonaro e estar mostrando o trabalho dele, né, porque é necessário sim um candidato de extrema direita, extremamente radical, para fazer essa limpeza desse PT e tirar ele, né, do Brasil, parar de roubar o nosso dinheiro, parar de criar ministérios e criar essas revistinhas, né, que vão influenciar a mente das crianças, mudando então as gerações futuras. Acompanhe, você que é eleitor do Cabo Daciolo, você que é um cristão, você que está omisso, você que não quer votar, você que votou em branco, você que votou em nulo. Acompanhe comigo aqui alguns vídeos e você mesmo tire suas próprias conclusões. Os maconheiros têm que aprender muito com a comunidade LGBT. Precisa sair do armário, a galera que fuma precisa sair do armário, afirmar que fuma. Exatamente, advogados, juízes, artistas, médicos, todo mundo. Então tá na hora dos maconheiros disputarem a palavra maconheiro, se afirmar maconheiro com orgulho. Ele quer saber, gente, como que é ser preto na periferia. Eu não quero saber, eu quero ter aulas de microeconomia. Sim. Quantas vezes você viu o seu colega sendo chamado de macaco? Quantas vezes você viu o seu colega sendo escorraçado, No meu colégio ninguém, muito menos por mim. Você não é igual a mim. Você não é igual a mim. Ok. Ninguém aqui de pele branca que estudou em escola particular. Vocês vão ensinar a gente a ceder? Vocês vão ensinar a gente a ceder? Olha essa sala e vê se todo mundo é igual. Por que a maioria daqui não é preto? Eu me considero igual a todo mundo, velho. E aí, pessoal? Eu, MC Carol. Esse estralha minha façanha, cavanhaque eu perco ali. Adoro vagabundo de radinho de no chão. Cospe na minha cara, me esculacha, vem por cima. Puxa meu cabelo, me chamando de bandido. Me mete a porrada, diz que eu sou piranha. No papo de guarafita, eu fico suave. Tô usando crack, tô usando crack. A maconha te engorda, use crack, que é mais light. Daniela Mercury manda o público tomar no fiofó. Daniela Mercury manda o público tomar no fiofó. E eu realmente, muitos anos que eu não venho aqui, desde a época que eu acompanhei aqui. Nem um segundo. Nem um segundo. Eu ainda... Eu sou a favor de todo mundo que é livre para amar. A gente não tem que nominar nem taxar ninguém de nada, porque somos seres humanos, certo? Porque meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. O nosso país vai mudar com diálogo, com amor e com leis que diminuam nossa desigualdade social.
acho mentira uma coisa errada, que menino usa saia, brinco e pintar unha. A gente precisa de escola, a gente precisa de hospital, a gente precisa de transporte, a gente precisa de segurança. A gente não precisa de um governo que diga para o seu filho se ele é menino ou menina. Bom, você ainda acha que deve continuar omisso, né, e correr esse risco do PT continuar na República? Se o PT ganhar desta vez, eu acredito que eles vão tentar de uma forma ou de outra se perpetuar para sempre no poder. Assim como Maduro na Venezuela, assim como em Cuba, na Coreia do Norte e tantos outros lugares que são comunistas. Eu não sou contra homossexuais, né, ideologia nenhuma, mas existe uma pequena classe, né, que são minorias, e eles querem privilégios e querem impor, né, as suas ideologias para todo mundo. Não deve haver privilégios para eles porque eles é isso ou porque é aquilo. Eu acho que privilégios devem existir para as pessoas mais pobres, né? As pessoas mais carentes. Não porque o cara é homossexual, não porque ele é negro, ou porque ele é branco. Isso não deve existir. Nós sabemos que a política, ela na questão da sua etimologia, seria para cuidar dos pobres. Mas a política está roubando os pobres, está roubando a gente. E agora nós temos a oportunidade de colocar um candidato extremamente oposto a esses ladrões, né, e talvez ter aí, pelos próximos 4 anos, né, uma vida mais tranquila, sem você se preocupar com que o seu filho está aprendendo, né, de errado nas escolas, com toda essa ideologia, sem você se preocupar de algum bandido estar invadindo sua casa e você não poder se defender, sem você se preocupar com o movimento do MST, que invadem propriedades, né, e o Bolsonaro quer colocar esse povo como terroristas, como criminosos, o que é o correto. Né? Você trabalha, você tem a sua propriedade e ninguém tem que invadir ou demarcar aquilo ali como indígena. Isso é errado. Então, nós temos agora o poder, nós temos agora, né, uma chance de mudar esse governo atual. Então, não é mais hora de nós ficarmos nessa questão de do lado tem Haddad, que tem toda essa questão da revistinha, do kit gay, né? Roubou tanto, ele como prefeito de São Paulo não fez nada, tem vários processos atrás dele, quer censurar a mídia, quer censurar a internet. E do outro lado eu tenho o Bolsonaro, que ele defende, vai armar as pessoas e vai virar essa guerra e tal. Se você é cristão aí, tem uma Bíblia aí do seu lado, você pode abrir ela, Êxodo capítulo 22, no versículo 1, se um ladrão for surpreendido arrombando um muro e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Então você vê, desde que existe civilização no mundo, as pessoas sempre andaram armadas para se autodefender, né? Eu não concordo com a questão de que para a gente combater a violência deve armar as pessoas. Eu defendo que as pessoas já devem andar armados, independente de qualquer coisa. E para combater a violência, né, investir mais em educação, investir mais em leis rígidas, ou aí talvez uma pena de morte, colocar aí mais prisões, né, e dar mais força para os policiais, né, defender eles em questão da função ali do trabalho, que é o que o Bolsonaro, né, vai fazer. Então, segue aqui comigo mais alguns vídeos, se você é leitor
Cabo da Ciolo, se não se decidiu, se não quer votar, ou se você é um cristão, um católico e não quer votar em nenhum dos dois, fique você sabendo que um dos dois vai entrar lá, né? Ou o PT ou o Bolsonaro trazendo um governo novo, né? Então nós devemos dar aí um voto de chance, uma carta branca para ele, tá mostrando o seu trabalho, né? Deixa ele trabalhar e ver o que vai dar. PT nós já sabemos o que é, nós já conhecemos, ok? E eu vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês do PT. Também no seu programa de governo diz assim: a Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameaça a democracia com atos e ou declarações. Quem estiver debaixo da autoridade da Presidência da República não vai poder sabotar a democracia. Então, nem com gestos, nem com declarações, nem com nada. Se um membro das Forças Armadas der uma declaração dessa, está na rua no dia seguinte. E se for um membro... Nós estamos num momento delicado. Um membro da ativa não pode. E o que vai acontecer com Ato ele? disciplinar. Ou ali na esquina, nós vamos ter uma solução autoritária. Bom, você viu ele falando aí, né? Se você se levantar contra o governo, né? Se você quiser exercer a democracia e eles vão levar para a esquina, né? Vai ter o que ele disse ali, deixa eu só repetir aqui, que é muito interessante o que ele falou. E o que vai acontecer com ele? Ato disciplinar. Ou um ato disciplinar, né? Ou... ali na esquina, nós vamos ter uma solução autoritária. A solução autoritária dele, você já sabe o que é, né? Tá aí o exemplo na Venezuela, o povo que levanta contra o governo, não precisa nem mostrar, né? Gente, está aqui, plano de governo do Fernando Haddad. Será necessário um novo processo constituinte. Novo processo constituinte. Foi isso que o Maduro fez na Venezuela, certo? O Brasil precisa de um novo processo constituinte. A Venezuela tá a beleza que a gente viu lá. Mas mudou. Isso seria para quê? A gente chama nova Constituição. A gente chama nova Constituição. Aqui, ó, Programa Transcidadania, que garantirá bolsa de estudos a pessoas travestis e transexuais. Então, se eu me declarar trans, eu terei bolsa de estudos. Olha que bacana. Mas eu quero apresentar algumas coisas que eu já fiz pela população LGBT. Quando eu me tornei deputada federal, também por sugestão do movimento, nós reorganizamos a Frente Parlamentar LGBT. Eu fiquei na frente até o meu querido amigo, Jean Willis, assumir o seu mandato em 2010. Naquela ocasião, com o maior prazer do mundo, o primeiro homossexual assumido da história da Câmara dos Deputados, tornou-se então presidente da Frente Parlamentar LGBT. Eu ia partir para as drogas ilícitas todas e depois eu ia transar muito, com todo mundo, homens, mulheres. É o fim do mundo, meu amor, não tem outra vida. Nova política sobre drogas. Descriminalização e a regulamentação do comércio. Sim, vamos liberar geral, né? Vamos soltar droga para o povo consumir, porque se tiver todo mundo noiado, ninguém vai ver o que a gente está fazendo aqui. Saiam do armário e vamos defender uma nova política de drogas. Uma nova política de drogas. A comunidade LGBT já saiu do armário, só falta gente maconheiro sair. Inclusive LGBT e maconheiro juntos. Os dois juntos saírem. Valeu, meu cara. São elas a poupança fraterna, segundo eles, acabar com a pobreza no Brasil. E visa limitar durante 7 anos o consumo individual de cada brasileiro por mês a R$700. Por mês a R$700. Por mês a R$700. Toda a renda familiar ou individual que passar de R$700 por pessoa será confiscado para uma poupança fraterna durante 7 anos. Eles querem tomar o seu dinheiro. Eles querem tomar o seu dinheiro. A segunda maldade é a chamada moradia social. O nome é bonito, mas isso é um ninho de serpente. Eu já vi acontecer na Venezuela.
Vêm os assistentes sociais do governo, de casa em casa, levantando quantas pessoas moram naquela casa. E que naquela moradia está sobrando um quarto. E ela é transformada então numa moradia social. Amanhã você corre o risco de acordar com um sem-teto, morando dentro da sua casa. Alguém que você não sabe qual é a cultura, qual é o valor, quais são os princípios. E tudo isso apoiado por um governo petista. Eu fui relatora do Estatuto da Juventude e nesse texto nós incluímos pioneiramente a ideia da livre orientação sexual. Nós também resistimos muito no Congresso aos ataques aos materiais didáticos que garantiriam a educação pela diversidade. Nós também resistimos muito no Congresso aos ataques aos materiais didáticos que garantiriam a educação pela diversidade. Onde começou o kit gay? Ô Haddad, pare de mentir. Fernando Haddad, para de mentir. Quem é que fez o kit gay? Se quer que teu filho aprenda a ser homossexual desde cedo, vote no Haddad. Quem coordenou o trabalho? Quem o Fernando Haddad designou para coordenar o trabalho? Secretário de Alfabetização. Ele escolheu 12 representantes LGBT. Lembrando que Haddad, e é importante dizer isso para toda a comunidade cristã, é que quando ele se tornou ministro da Educação, foi na sua gestão que começou a haver o famigerado e conhecido kit gay nas escolas. Portanto, senhor presidente, o meu papel aqui é de alertar a comunidade cristã evangélica. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, né, sejam penalizados, não é certo. Essa é a candidata a vice-presidente de Haddad, que vocês sabem que, podendo se tornar presidente da República, o que eu duvido muito, aqui no Brasil, sempre o vice assume na última hora. E aí, se alguém quiser ter uma vice-presidente desse quilate de Manuela Dávila, não tem nenhum problema. Cada um faz da sua vida o que quiser fazer. Kit Gay, lançada em 2011 e que contém em seu material 3 vídeos e um guia de orientação para professores ensinarem coisas como homossexualidade, transexualidade e bissexualidade para crianças a partir de 5 anos de idade em sala de aula. Basicamente é você aprofundar a doutrinação dentro de sala de aula, é você colocar em ideologia de gênero dentro de sala de aula, sabendo que a maior parte dos alunos não sabe ler, não sabe escrever, metade dos brasileiros não termina o ensino médio. Ou seja, colocar um monte de coisa que não é prioridade, colocar um monte de coisa que não vai ajudar em absolutamente nada no mercado de trabalho, não vai ajudar absolutamente nada numa formação acadêmica, para continuar com essa mesma coisa de sempre, com a população sem educação, com a população sem saber ler, sem saber escrever. O cara não sabe ler, não sabe escrever, mas ele vai saber ideologia de gênero. É um negócio triste, é um negócio bizarro. Brasileiro. Durante esse governo, a liberdade de expressão esteve permanentemente em risco. Permanecerão no governo que se inicia grupos que têm uma visão deturpada das práticas políticas. Aqueles que tratam a oposição como inimigos a serem aniquilados. Pessoas que não conseguem conviver com a imprensa livre e com respeito às liberdades individuais. Outro ponto é um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica, ou seja, mais uma vez a gente vai ter mais regulamentação, mais controle da mídia, mais controle da imprensa, assim como foi feito na Venezuela. Isso, em outras palavras, é censura, isso, em outras palavras, é totalitarismo, é o PT querendo controlar todos os veículos de comunicação e mais. No eventual governo Haddad, é basicamente isso que eles querem fazer com a justificativa de democratizar a mídia, que na prática é só um controle totalitário. Nos últimos 8 anos, os brasileiros conheceram a tentação autoritária do governo do PT. Perseguição a jornalistas, ameaças a empresas de comunicação, tentativas de controlar a imprensa. Os brasileiros reencontraram o fantasma da censura. Esse ano a gente começou o CQC com censura, né? Nós tivemos uma matéria de 22 minutos censurada. Então a gente falou de ditadura, hoje a gente vive um período bastante perigoso, porque os caras que lutaram contra a ditadura estão começando a se mostrar uns mega ditadores. Olha aí, membros da ala gay da Prefeitura de São Paulo, aí, governado pelo PT do Haddad, aí vieram com a polícia. O policial queria pegar meu celular. E a militância gay prenderam o pastor aqui, ó. Que pregava contra o comportamento gay. Prendendo aí o rapaz evangélico. Ali não foi nem aprovado, estão perseguindo os evangélicos, hein?
Ainda tem cristão desgraçado aí que vota num partido desgraçado como esse aí, o PT, ó. Ainda tem cristão desgraçado aí que vota num partido desgraçado como esse aí, o PT, ó. Pega esse vídeo aí. Aqui, pessoal, agora na página de um cristão que você conhece que votou no PT, ó, para o sem vergonha ver o que o partido que ele votou bate firme contra os princípios bíblicos. É a polícia, hein? A mãe do PT. Vai tomar minha cana não, desgraçada! Essa proposta envolve a chamada política do desencarceramento, ou seja, libertar criminosos acusados de crimes mais brandos, aplicando sobre esses criminosos penas alternativas como serviço comunitário e reservando a reclusão apenas para criminosos acusados de crimes mais violentos. Propõe também o reforço da política de controle de armas e munições, dificultando a já quase impossível aquisição de uma arma de fogo pelo cidadão comum. Também quer discutir a militarização da polícia militar, o que alguns especialistas encaram como o primeiro passo rumo à desmilitarização da polícia. Ele aceita que o presidiário escreva os discursos dele e dite toda a campanha, a estratégia de campanha. Então, no final das contas, quando você vai ver, o único programa que ele tem é tirar o cara da cadeia. Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro. Então, mas defende o comunismo, centro... isso que eu queria saber. Eu estou te apresentando o que nós defendemos. Mas defendemos. O comunismo sim, social... eu sou comunista. Comunismo sim, social... eu sou comunista. Meu nacionalismo é comprometido com o povo brasileiro. Não existe nação sem povo. Né? O que faz uma nação é o seu povo. Eu sou apaixonada pela ideia de que o Brasil pode ser um sonho que se realize, pode se desenvolver, porque eu sou profundamente apaixonada pelo nosso povo. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, Então o Haddad, sabendo que não vai ter o Congresso Nacional, quer criar os conselhos populares para passar por cima dos deputados, dos parlamentares, do Poder Legislativo. Não vai precisar ter mensalão, porque o Congresso Nacional vai estar absolutamente anulado. E também dar esse poder para o presidente da República jogar direto para a população para passar uma quantidade absurda de projetos totalitários. Foi assim que o Maduro conseguiu implementar uma ditadura e nunca mais sair do poder. Exatamente isso que o Haddad quer fazer. Puxar mais poderes para o executivo, concentrar os poderes no executivo para que ele sozinho consiga mandar prender, consiga legislar, consiga fazer absolutamente tudo. O nome disso não é só autoritarismo, isso é totalitarismo. Já com o PT no poder, já com o Haddad no poder, eles querem fazer exatamente como o Maduro fez. Primeiro centralizou o poder no executivo e depois tomou todo o poder para o executivo com uma Assembleia Constituinte, ou seja, rasgar a atual Constituição, fazer uma nova. Eles querem literalmente implantar uma ditadura no nosso país, chamar uma nova Constituição, rasgar a nossa atual Constituição. A gente chama nova Constituição. Outro ponto é: o governo Haddad fortalecerá o diálogo mundial, em especial com países latinos e com a África. Ou seja, mais uma vez a gente mandando dinheiro via BNDES para Angola, para Cuba, para tudo quanto é republiqueta, que não vai pagar depois, mas depois vai dar alguma contrapartida para o nosso governo não, né? Para os nossos governantes aqui no Brasil, continuando com o plano, por exemplo, do Foro de São Paulo, que todo mundo sabe, um plano totalitário para toda a América Latina, que é absolutamente impensável. Quem foram os fundadores do Foro de São Paulo? A resposta é: os fundadores foram o Lula e o Fidel Castro, ditador comunista de Cuba. A quarta pergunta: qual o objetivo do Foro de São Paulo? A resposta é implantar na América Latina, principalmente nos países da América do Sul, o sistema socialista comunista como era a União Soviética. E você sabe qual é a sigla que usam? URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Oi, gente, tô aqui em Buenos Aires. Vocês sabem o que eu vou fazer aqui em Buenos Aires, gente? Vocês não sabem, eu tô indo encontrar o Mujica. Vocês sabem pra quê? Eu vou convidar ele pra ser presidente da URSAL. Já que agora eu vou ser vice, quem sabe eu vou entrar com a vice do Mujica na presidência da URSAL, hein? Já pensou? Acho que todo mundo tem acordo que ele seja o presidente, né, da URSAL. Ai do Brasil, ai da nação brasileira, se o comunismo entrar. Ai do Brasil, ai da nação brasileira, se o comunismo entrar. Haddad, em 2012, saiu do Ministério da Educação para concorrer ao cargo de prefeito pela cidade de São Paulo. Governou a cidade por 4 anos e deixou o cargo sendo avaliado o pior prefeito do Brasil e o pior prefeito da história de São Paulo, com uma alta taxa de reprovação entre os paulistanos. E o Ministério Público de São Paulo denunciou o candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
Fernando Haddad virou réu numa ação de improbidade administrativa. Além de Haddad, mais 3 pessoas e a empresa que construiu a ciclovia são réis na ação. Caixa 2 em 2 campanhas eleitorais do PT para a Prefeitura da capital. A de Marta Suplicy, em 2008, e a de Fernando Haddad, em 2012. Pessoal, eu recebi essa capa da Isto É, Haddad, o candidato com 32 processos. Eu achei que era fake news, porque o Haddad ultimamente tem falado muito em fake news, que tudo contra ele é fake news. Eu duvidei, mas pro azar do Haddad, quem me mandou isso foi um advogado. Veja que absurdo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, 118 registros. Veja isso aqui, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Isso são as fake news que ele fala que é, mas na verdade é tudo verdade. Eles estão apenas enganando a gente. Chega de ladrão, gente. Eu ia votar nele, mas eu cansei de ser enganado e fingir que eu acredito. Eu não vou mais votar em PT. Chega. Olha o tanto de processos. Esse cara é um bandidão, assim como qualquer outro. 5 páginas de processos. É um absurdo um negócio desse. Por que em 13 anos de governo do PT, PCdoB, essa turma toda, eles não cuidaram disso? Eles apresentam o Brasil como um inferno agora. Foi criado por eles, então. Porque eles estiveram no gol, foi permitido que a coisa se agravasse por eles, porque eles saíram do poder outro dia. Isso não foi criado pelo Temer, né? Você poderia até dizer que o Temer manteve isso, tá bom. Mas eles não fizeram nada para resolver os problemas que eles apontam. Não é querer que os ricos se empobreçam. Então fica esse discurso ridículo de diminuição da desigualdade social. Lá em Cuba você tem uma desigualdade social pequena, é todo mundo igual na miséria. É todo mundo igual na miséria. Talvez você diz assim, eu não vou votar no Bolsonaro porque tem maçonaria ali atrás dele, tem maçons no partido dele. Mas você não sabe de nada. Quem elegeu maçons não foi o Bolsonaro, foi a maçonaria, que inclusive são milhares, espalhadas pelo Brasil e no mundo inteiro, eles que dominam o mundo, tá? Assim como cristãos elegem candidatos cristãos, a maçonaria elegeu maçons. E não é apenas o Bolsonaro. Essa briga, essa disputa não é entre Bolsonaro e Haddad. Cada um representa um lado. Mas a disputa, ela é entre judeus e árabes, né? O negócio está mais lá em cima. Tanto é que o Haddad, ele é um árabe, ele é pró-Palestina. E o Bolsonaro, ele está aí como um sionista de Israel, né? Um candidato da direita, defensor da família. Mas a disputa é lá em cima. Ambos os candidatos têm a maçonaria ali, né, por trás deles. Basta você decidir se você quer um que está do lado da direita, que defende a família, ou um que é comunista, que é pró-Palestina, que é árabe, né, que quer acabar com todos os valores cristãos, familiares, né, que quer impor uma ideologia para crianças de 6, 7 anos de idade. A criança ela não tem que aprender sexologia dentro das escolas, né, e nem é questão de como que eu falo, a sexologia nem hétero, né, homem com mulher ou mulher com homem, porque a criança ela tem que ser criança,
né? Piorou homem com homem, mulher com mulher. Eles não devem influenciar isso na mente das crianças, né? Isso é a coisa que vai acontecer organicamente na mente da pessoa na medida com que ela for evoluindo, que ela for crescendo, desenvolvendo, né? Mas não por influência. Então, a criança com 6, 7 anos de idade, ela não tem que aprender a questão da sexologia, ela tem que ser criança, né? Aprender história, cultura, matemática, né? Não essa cartilha gay que eles estão querendo implantar nas escolas, ok? Então, você tem 2 candidatos, ambos têm maçonaria por trás, tá? Um é conservador, outro é comunista, né? Da maçonaria inglesa e outro da francesa. Isso é no mundo inteiro. Não tem como você escapar disso, né? Tem como você amenizar, colocar um que é da direita, colocar um que defende os valores da família, né? Então, se você ficar omisso, né, não votar, ou votar em branco e nulo, um dos dois vai entrar lá. Quem que você quer? Você quer que o PT entre? Que ele continue? Vamos ver só mais alguns vídeos aqui. Essa pergunta também para o candidato Bolsonaro, que mais uma vez amarelou, deu uma entrevista na Record e não está aqui debatendo conosco. Amarelou, foi? O cara que levou uma facada, que quase morreu, que está lá com um saco de colostomia, foi ele que amarelou? Foi, dona? Imagina assim. Mas é muito engraçado mesmo. O líder das pesquisas, que figurava na dianteira, podendo ganhar no primeiro turno, não pôde participar da eleição em função de uma decisão arbitrária. Foi condenado sem provas. Quem que é madame aqui que foi referido? A ex-primeira-dama. Para Moro, não há dúvida. As provas confirmam a tese da acusação de que o apartamento 164A triplex foi atribuído ao ex-presidente e à sua esposa desde o início da contratação e que as reformas no imóvel foram feitas para atendê-los especificamente. Verdade, nenhum de nós é capaz de governar uma nação de 208 milhões e 500 mil pessoas, com 1000 contradições, 1000 lindezas, 1000 maravilhas, 1000 defeitos, 1000 dificuldades. E esse é o grande drama do Brasil nesse momento. O choque entre duas personalidades exuberantes é o lulismo e o antilulismo que o Bolsonaro interpreta. Eu compreendo isso, eu sou humilde diante da realidade, por isso que eu estou determinado, tenho pedido a Deus que ilumine a minha palavra para que a gente possa oferecer ao povo brasileiro um outro caminho. Seu filho da puta! Pra casa! Seu trouxa, fascista! Viado, filho da puta! Rapaz. Sua frouxa! Covarde! Pra casa! Ao final do programa eu vou entregar a você a pergunta que você levará ao verdadeiro candidato do PT à presidência da República. Porque o senhor aqui é apenas o representante dele, ele é o seu padrinho. Eu quero dizer para o senhor que, em termos de gastos públicos, os nossos governos, pela primeira vez, colocaram o pobre no orçamento. Todos os programas sociais conhecidos no Brasil, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni, universidades públicas federais, institutos federais, transposição do São Francisco, o que o senhor imaginar foi feito nos governos nossos, né? FIES. Foi Lula quem criou o FIES, não foi? Facilitando a entrada dos alunos na universidade, certo? Errado. Esse programa foi criado em 1976 no regime militar, que era chamado de Crédito Educativo. E em 99 no governo de FHC foi remodelado e depois no governo do Lula remodelado e colocado o nome de FIES. Pesquise sobre Bolsa Família. Todo mundo já sabe que o Bolsa Família não foi nada mais nada menos do que a junção de outros benefícios que já haviam, como por exemplo Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. A única coisa que o Lula fez foi juntar tudo e criar o Bolsa Família. Certo? Errado. A unificação desses benefícios já havia começado e já era lei em junho de 2001, ou seja, antes da eleição do Lula. Use a internet a seu favor, pesquise. Inclusive, Lula chegou a dizer que essas bolsas e as cestas básicas não era nada mais nada menos do que compras de voto. Tem vídeo de Lula falando isso. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente.
E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. E hoje Lula usa o seu Bolsa Família como a maior sustentação de votos do PT. Luz para todos. Lula levou luz para todos, aumentou a eletrificação e levou luz ao povo da zona rural. Certo? Errado. Luz para todos foi só a mudança de um nome de um programa que já existia no governo anterior, chamado Luz no Campo. Inclusive no IBGE consta que em 96 a luz chegava para 80% dos domicílios brasileiros. E em 2002 esse número subiu para 91%. No governo anterior a eletrificação avançou 12,64%, enquanto com Lula avançou 5,94%. E não sou eu que estou falando, isso é fato, isso é número, isso é IBGE. Pesquise, o governo Lula criou 16 universidades, certo? Errado. Na verdade, o governo Lula criou 4 universidades e trocou o nome de outras 2, como por exemplo a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que mudou para a Universidade Federal de Alfenas. Pesquise, o governo Lula tirou 36 milhões de pessoas da miséria, certo? Errado. Primeiro que se houvesse 36 milhões de pessoas miseráveis, seria um miserável a cada 4 pessoas. Esse número é extremamente absurdo, sem lógica. Mas falando dos fatos, o número de miseráveis já vinha caindo desde o ano de 2001, antes da eleição do Lula. E mesmo assim, em 2002, não haviam 36 milhões de miseráveis. Haviam 14,9 milhões. E em 2012, esse número diminuiu para 6,5 milhões. Isso que eu tô falando são números do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao próprio Palácio do Planalto. Pesquise aí. O próprio Lula já afirmou que nas suas campanhas ele inventava números para parecer algo mais sério, mais dramático. E tem vídeo gravado dele falando isso. Pesquise e veja. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar... O Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Ah, mas o Lula fez com que o pobre comprasse casa, comprasse carro, certo? Errado. Não teve dedo do Lula no meio disso. A única coisa que ele fez foi estimular o crédito, fazendo com que o povo comprasse, financiasse, se endividasse. E hoje a maioria ficou endividado. Estamos numa crise econômica, 15 milhões de desempregados e a hora de pagar a conta chegou. É só você parar e olhar a situação do Brasil hoje. Pesquise mais sobre isso. Ah, mas uma coisa é certa, ele luta pelas minorias, certo? Errado. A única coisa que o Lula faz é usar as minorias como massa de manobras para as campanhas políticas. E mais do que ninguém, ele já mostrou ser altamente preconceituoso. O próprio Lula já foi infeliz em dizer que Pelotas é a maior exportadora de viados, com um tom que se fosse qualquer outra pessoa seria taxado de homofóbico. Tem que ver isso, Lula. Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes, tudo nu. Assim como também já chamou as feministas de mulheres do grelo duro. Mas ok, é o papai Lula falando, não tem problema, né? Vamos pegar esse Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, a Maria do Rosário, em cima dele. Isso não. Sabe, porque eu até tirei o sarro da Clara antes, fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, que ele batia a mulher, levava a mulher no culto religioso, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela, sabe? É isso. Cadê as mulheres
de grelo duro né, do nosso partido, pô. Agora, uma coisa que ele fez, que é fato e é comprovado, é que ele, Lula e o PT foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Hoje, o Lula é réu em 7 processos, dentre eles lavagem de dinheiro, corrupção passiva, formação de quadrilha e por aí vai. E por mais que digam que não tem provas, tem sim. Tem documentos, tem perícias e tem testemunhas. Pesquise! Ministro de Lula, amigo de Lula, líder de PT, gente da Petrobras, OAS, JBS, Odebrecht, zeladores, procuradores, deputados aliados e outras dezenas de pessoas já delataram e afirmaram que Lula tá assim envolvido em toda a corrupção, mas para muitos, só quem fala a verdade é o próprio Lula. Meio estranho, não acha? Agora, se você sabe disso tudo e afirma ele roubou, mas fez, então suponhamos que ele fez algo. Agora me responda uma coisa: se você é dono de uma loja e nessa sua loja tem um vendedor que é excelente, mas que todo mês tá faltando dinheiro no caixa e você sabe que foi ele quem roubou, você vai demiti-lo ou vai deixar trabalhando, já que ele rouba, mas faz? Pense nisso. Divulgue esse vídeo, mostre pros seus pais, pros seus avós, para aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Compartilhe esse vídeo o máximo, o Brasil todo precisa saber a verdade. Vamos lutar por um Brasil melhor, por um Brasil justo. Bom, eu vou mostrar mais um último vídeo, mas antes eu queria deixar algumas considerações, né, e convidar todo mundo para agora no dia 21, né, de outubro, ir para as ruas, né, porque nós sabemos que existe aí fraude nas urnas. Porém, devido à grande manifestação que teve, né, em favor do Bolsonaro, eles não têm como fazer como antes, né? Não é uma disputa assim acirrada. A gente sabe que o Bolsonaro ele tem a maioria, mas se nós ficarmos em casa, se nós não fizermos nada, eles vão de uma forma ou de outra, né? Tanto é que eles já deixaram nas pesquisas anteriores, né, antes do primeiro turno, dizendo que a rejeição do Bolsonaro no segundo turno seria maior do que o do Haddad. Então, eles podem estar jogando aí, né, com essas armas e estar colocando ali, né, o governo do PT para continuar a governar. Então, se a gente for de novo, né, e somar agora esses votos nulos e em brancos, junto com os que ficaram em casa, né, basicamente 30 milhões de brasileiros, a gente pode sim, né, ter uma vitória. Eles não vão ter como, né, estar fraudando tantos votos, ok? Isso eu acredito. E se nós formos agora dia 21, né, o último domingo antes das eleições, para as ruas de novo mostrar a nossa força, mostrar que nós somos a maioria, né? Eles vão ver que não tem como, né? Porque a verdadeira pesquisa é através da manifestação pública, ok? Em relação ao Daciolo, nós sabemos que ele fez sim um ótimo trabalho. Ele apenas com 3 anos de deputado, ele conseguiu tirar aí cerca de 400 jovens da Rocinha, lá na favela no Rio, com carteira assinada. Ele teve vários projetos que ele fez, mas infelizmente, né, as pessoas de bem que estão lá dentro e querem fazer algo para a população, ou eles são taxados de loucos, né, ou são mortos, né, eles apagam. Você tem aí o caso do Eduardo Campos, né, que levou o avião dele, né, acidentou, né, entre aspas. E você tem aí você tem o caso do Dr. Enéas, né, que lutou muito e foi taxado de louco e posteriormente, né, ele foi morto. Tem o próprio Bolsonaro que levou uma facada. Você vai ver outras pessoas aí como Michael Jackson, né, o Jim Carrey, após fazer um filme Show de Truman, você pode estar assistindo ele. Esse filme serviu para estar abrindo os olhos dele e, consequentemente, ele começou, a partir deste filme, a denunciar o sistema. Então, eles botaram ele tipo numa geladeira
e agora ele quase não aparece mais em filmes, né? Está isolado. Então, sempre as pessoas de bem que tentam corroborar e pregam contra o sistema, eles são, de uma certa forma, calados, né? Então, o Daciolo, o trabalho dele foi excepcional, ele denunciou tanto o sistema político quanto o sistema religioso, denunciou a bancada evangélica que está lá dentro. Então, nós não podemos ficar omissos e correr o risco, né, dessa omissão, e pode custar, né, a sua educação, porque de uma forma ou de outra você vai ser governado por um deles, ou pelo Haddad ou pelo Bolsonaro. Então nós temos que escolher o Bolsonaro, que é, na minha forma de ver, né, um candidato que não se envolveu em corrupção, é ficha limpa, foi o único, né, eles que mais um, que não pegou dinheiro da Petrobras. Então ele tem sim condições para governar um país, está ali já basicamente há 28 anos, ele vai ser um líder, quem vai governar não é só ele, tem os ministérios, né, os ministros, tem a Câmara que foi renovada, basicamente 80% dela, né, os corruptos que estavam lá não se reelegeram, e se o Haddad agora ele conseguir ganhar, ele vai estar trazendo esses corruptos que não se elegeram para trabalhar para ele, né, e o governo do PT vai continuar se perpetuando por talvez o resto da vida, né? Eles vão tentar de uma forma ou de outra implantar o mesmo regime que o Maduro implantou na Venezuela, né? E tantos outros países comunistas como a Bolívia, e vão ficar aí no governo para sempre, né? Com todas essas imagens, todos esses vídeos que eu mostrei para vocês, eu acredito que você não quer isso para o nosso país, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer intervencionista ou para qualquer um que votou em branco ou em nulo, se ele prefere o Bolsonaro ou o Haddad, eu tenho certeza que eles vão dizer que prefere o Bolsonaro. Então, ficar na omissão não vai resolver nada, tá? Nós devemos somar aí esses votos agora no segundo turno e ajudar o Bolsonaro com quanto mais força, né, melhor será para nós, ok? Outra coisa que eu queria dizer, já falei a respeito das ruas, né, para a gente ir para as ruas agora dia 21, e está somando mais força aí, tá? Então, se você que votou nulo, dessa vez é decisivo, tá? Essa política, ela está mexendo com todo mundo, desde criança até o idoso, então não é hora de ficar na omissão, ok? Eu vou passar aqui o último vídeo, né, do Bolsonaro refutando o projeto de governo do Haddad, e você pode estar analisando, né, e com isso se decidir e não ficar omisso, ok? Votar no Bolsonaro é a melhor opção que o país tem, um candidato novo, tá? O PT já está aí tanto tempo no governo, só roubando, só criando ministérios para poder tirar dinheiro do povo, então não dá mais para continuar com esse governo. Você vê que o dólar no governo do PT sempre aumenta, e quando o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas, o dólar estava lá em cima, né? Foi só eles tirar o Lula e colocar o Bolsonaro em primeiro, que a bolsa subiu, o dólar deu uma diminuída. Então você vê que antes mesmo do Bolsonaro assumir o governo, ele já está trazendo aí melhorias para o país, ok? Boa noite a todos. A partir de hoje, até as eleições, nós vamos aqui estabelecer uma rotina, todo dia às 20 horas, até 20h15, 20h20 no máximo, fazer uma live. Lógico, para contrapor fake news, para mostrar o que o outro lado está fazendo, como por exemplo, o nosso querido aí, Fernando Haddad, ele já mudou as cores do seu partido, não tem mais vermelho, agora é verde e amarelo, ou seja, um autêntico camaleão. Passou a defender a família, coisa que ele atacava lá atrás, enquanto ministro da Educação. Vocês lembram do famigerado kit gay, que ele agora nega, diz que não existia, mas não tem como negar. Tanto é quando nós descobrimos no final de 2010, no início então de 2011, que começou uma nova legislatura, houve uma pressão muito grande de deputados evangélicos, católicos, entre outros,
e de modo que a Dilma Rousseff, você lembra das imagens, né, mandou recolher o tal do kit gay. Dilma mandou recolher, dizendo que era inadequado. E agora o Haddad diz que nunca existiu isso daí. Ele apagou da sua página oficial a nota de apoio ao governo Maduro da Venezuela. Tirou fora, não tem mais a nota de apoio ao governo Maduro. Ele defende agora posse de arma de fogo. Tá vendo só? Daqui a pouco ele vai dizer que é Bolsonaro 17. Tirou Lula de sua campanha. Na página oficial tínhamos 3 fotografias, né? Ele, a vice Manuela Dávila do Partido Comunista do Brasil e Lula. Não tem mais essa foto. A foto é apenas ele agora e Manuela Dávila. E estava no slogan, né? Haddad é Lula. Não está mais no slogan Haddad é Lula. Tirou fora também. Também, né? Ele não vai mais visitar o presidiário. O Lula, eu não sei se para amenizar, tentar ganhar votos, ou o Lula está ficando constrangido com a visita dele, dada a quantidade de mentiras, né? E o seu fracasso por ocasião das eleições. Mas tudo bem. O que eu quero hoje falar com vocês aqui? Como da nossa parte não tem fake news, tem a verdade acima de tudo, nós vamos tocar em alguns itens do plano de governo do Haddad, do PT. E você tira as suas conclusões. O plano de governo dele está na internet. Você anota aqui apenas a página, né, que eu vou tocar uns 10 itens, depois você vai lá confirmar a veracidade e ver se esse partido, se esse candidato defende realmente a democracia, a liberdade, a família, a liberdade de imprensa, entre outras coisas. Então, primeira coisa, aqui na página 41, o Haddad diz que vai criar imposto sobre exportação. Ou seja, quer que o Estado arrecade mais naquilo que nós exportamos. Aí, basicamente, em grande parte, é o que se produz no campo, chamado commodity. Então, tudo que nós exportamos no campo, ele quer criar um imposto a mais de exportação. Bem, logicamente, o que nós produzimos vai chegar mais caro lá fora, perdendo a competitividade. O Estado não pode continuar sendo uma máquina de arrecadar e penalizando quem produz. Está aí na página 41. Na página 16, agora nossos amigos da imprensa, aí, em especial aqueles que não gostam de mim, é todo direito de você não gostar de mim, mas você não pode fugir da verdade. Está aqui na página 16. Implantar mecanismos de regulação da imprensa e internet. Está bem claro aí? Regulação da imprensa e internet. Vocês sabem o que é isso. Qual a imprensa de Cuba? Qual a imprensa da Venezuela? Da Coreia do Norte, cujo candidato a vice, né, Manuela Dávila, do PCdoB, morre de amores. Inclusive, quando morreu o pai do Kim Jong-un, o PCdoB mandou uma nota de pesar e choraram copiosamente a morte lá do ditador norte-coreano. Regular a imprensa, a internet, fica difícil. Mais ainda, nas páginas meia dúzia e 15, promover uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal. Sem comentários, é o fim de operações como a Lava Jato. Isso está na proposta então, de governo do senhor Haddad, nas páginas meia dúzia e 15. A gente nós falamos em reduzir o número de ministérios até para reduzir aqui a corrupção do nosso Brasil e aumentar a eficiência do Estado. Que o Estado eficiente é aquele que não intervém. E quem realmente produz e gera riqueza não é o Estado, é a iniciativa privada. Então, aqui nas páginas 19, 20 e 55, criar 6 novos ministérios. Tudo que tem status de secretaria hoje em dia seria, então, ministérios. Então, o PT propõe aqui, nas páginas 19, 20 e 55, criar 6 novos ministérios. Esse é o governo Haddad. Aqui não é fake news, não. Está no plano de governo do PT. Na página 33, você que fala em violência, você que não aguenta mais tanta violência,
que está preocupado se teu filho vai voltar do estudo à noite, ou da casa da namorada, do namorado, são e salvo para casa. Diz aqui na página 33, no plano de governo do senhor Haddad, reduzir a massa carcerária do Brasil através da liberação de presidiários. Obviamente, tem que discutir aqui, né? Por mim, isso aqui, lógico, jamais existiria isso aqui. Que tipo de criminoso ele quer botar na rua? É um caso a pensar. Por exemplo, aqui onde eu moro, aqui em Barra da Tijuca, o ano retrasado, 400 estabelecimentos comerciais fecharam por causa da violência. Roubo, basicamente. Será que quer botar ladrões na rua? É um estímulo à violência, é um estímulo à criminalidade. Você tem que punir, não interessa o cara cometer um furto ou um roubo. Tem que ser punido e ponto final. O homem só respeita o que ele teme. Se é para botar na rua todo mundo que pratica esse tipo de crime, vão prender apenas quem pratica o latrocínio? Quando estiver furtando o teu carro, roubando, não vai para a cadeia. Só quando te matar? Só quando matar alguém? Vamos esperar matar alguém para prender esse elemento? Deixo claro, tem um projeto nesse sentido copiado da legislação americana. Lá, 3 crimes. Furtou uma bicicleta, roubou um celular e roubou um carro. Em muitos estados americanos, a pena é de 25 anos sem progressão. A minha proposta aqui, 10 anos. Você muitas vezes, né, toma conhecimento que prendeu um cara aí e cometeu um crime bárbaro. Daí vai ver a ficha criminal dele. Tem 20, 30, 40 passagens pela polícia. Será que furtar vai virar aqui, quem sabe, uma forma de trabalho? Porque não tem prisão, não tem punição. Bem, está aqui na página 33 do plano de governo do senhor Haddad. Outra proposta dele aqui, desmilitarização das polícias. Com toda certeza, né, se você desmilitarizar as polícias, a violência vai crescer. O próprio homem fardado já é uma forma passiva, né, de alguém cometer um crime naquela região. Todo mundo estiver apaisando, como ele quer desmilitarizar aqui, com toda certeza a violência vai crescer assustadoramente. E para combater a violência, acredite se quiser, a desmilitarização está na página 31, essa na página 54. Você está sentado aí? Está sentado, tranquilo? Então, para diminuir a violência, ele vai propor iluminação de LED todas as ruas do Brasil, tá ok? Então, iluminação LED nas ruas das cidades para diminuir a violência, tá ok? Parece que durante o dia no Brasil não tem crime. É uma piada isso aqui. Vamos continuar aqui. Esse aqui é complicadíssimo, em especial para quem produz algo no Brasil, né? Esse herói que é o empresário, o comerciante, o agricultor, o empreendedor, ele quer a valorização de sindicatos. Nós acabamos com o imposto sindical. Então, a previsão, né, que os sindicatos deixem de arrecadar em torno de 3 bilhões de reais. Bem, se ele quer valorizar os sindicatos, está na cara que ele quer a volta do imposto sindical, talvez com outro nome. E os sindicatos no Brasil, tem os bons sindicatos? Tem. Mas, como regra, está sempre aí para atazanar a vida de quem produz. Isso aí, os sindicatos travam a geração de empregos. Nós defendemos direitos trabalhistas. Ninguém quer aqui, por exemplo, acabar com a estabilidade do servidor, que já tem esse fake news contra mim. Ninguém quer isso daí. Mas valorizar os sindicatos, no meu entender, é estimular os empregos no Brasil. Esse também, esse anterior aqui, desculpe aqui, está na página 40. Agora, uma outra proposta aqui do plano de governo do senhor Haddad. Página 32. Essa aqui também é de lascar. Página 32. Promover a descriminalização das drogas. Imagina que tu vai na praia e tal, o pessoal consumindo droga à vontade lá. Você vai num banheiro do aeroporto, tem alguém lá da empresa aérea fumando cigarrão de maconha. Daí você vai entrar no avião e ele está lá. Pô, pelo amor de Deus. No Uruguai, que há pouco tempo lá com então presidente Mujica fez isso, só aumentou a violência. Da nossa parte, não a descriminalização das drogas. Ninguém quer perseguir o usuário nem botar o usuário na cadeia.
Mas nós temos um plano baseado na DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteira, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sediado na cidade de Dourados. Eles fazem um excelente trabalho junto à fronteira. O Exército Brasileiro, em especial, pode fazer algo parecido, mas precisa de uma retaguarda jurídica e de meios para tal. Podemos fazer isso, com toda certeza. O Parlamento vai nos dar essa retaguarda jurídica, essa segurança jurídica e os meios para controlar, então. Não dá para você selar de vez, são 17 mil quilômetros de fronteira, mas dá sim, com o Exército Brasileiro, bem conversado, quem dá a missão dá os meios, né? Dá para a gente colaborar na entrada de drogas, armas e outros ilícitos pela fronteira. Página 11, essa aqui também é outra proposta aí de arrepiar os cabelos, né? Criação do Conselho de Defesa, onde os países da América do Sul se tornariam aptos para resolver os próprios conflitos. Existe uma ameaça velada, assim, de repente houve por aí, que os Estados Unidos gostaria de intervir na Venezuela, tá, ok? Existe essa possibilidade, remota, mas existe, e a proposta do PT aqui é a grande pátria bolivariana, né? Onde nós resolveríamos nossos problemas internos e qualquer ameaça a qualquer país de uma potência de fora, estaremos unidos, então, para evitar essa interferência. Eu quero deixar bem claro que em dezembro de 2014, em Quito, foi criada, então, a Real Academia de Defesa Sul-Americana. Eles realmente fazem as coisas acontecer. Tá? Foi criado a Real Academia de Defesa Sul-Americana em Quito, em 2014, lá na Unasul. Né? Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo. Então, a América do Sul é uma grande pátria. Qualquer problema com um país qualquer aqui, o problema é de todo mundo. Como, por exemplo, o da Venezuela. O objetivo é defender a Venezuela. Tem muita coisa, mas está acabando aqui. Página 56. Né? O ITR, Imposto Territorial Rural, terá caráter progressivo. Tá, okay? Ele quer ampliar, inclusive, as demarcações de terras indígenas. Então, imposto progressivo, o próprio nome diz por si só. O cidadão aí, o homem, a mulher que tem uma fazenda, uma grande fazenda, ele está produzindo. Se nós não produzimos soja, por exemplo, em grande espaço de terra, vai produzir como? Através da MST? É complicada a situação. Implantação, né? Novas terras, ampliação das terras indígenas. É outra questão. Só a reserva Yanomami, ela tem 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para aproximadamente 9 mil índios. Vamos ampliar isso aí? Bem, sem dizer que lá temos uma das terras mais ricas do Brasil. Isso é na página 56. Na página meia dúzia, estabelecer novo processo constituinte para aumentar o poder do Estado, via democratização das estruturas do Poder Judiciário e do Ministério Público. Bem, o pessoal do MP, do Poder Judiciário, vai lá na página meia dúzia e analise a proposta do Haddad, caso ele seja presidente. Acabou. Amanhã tem mais. Vamos conversar o que é melhor para o Brasil. E agora você só tem 2 opções, né? Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad. E você decida em quem votar. E eu peço a todos que votarem em mim, que se mantenham mobilizados. Vamos realmente trabalhar mais ainda, em especial na última semana, no dia das eleições, para a gente botar uma grande vantagem, de modo que nós tenhamos como garantir a nossa eleição.